Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero convidar todos a se colocarem de pé. Vamos voltar os nossos pensamentos para Ele, né? Muitas vezes a gente chega agitado à casa do Senhor, mas é necessário, né, que os nossos pensamentos dessa noite estejam voltados para Ele, para aquilo que Ele quer falar nos nossos corações. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunidos, Pai, em Teu nome, como povo do Senhor, com o propósito de exaltar, Pai, glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor, Pai, venha receber os louvores, toda adoração que é devida somente a Ti, e que o nosso coração, Pai, nosso desejo, seja continuamente, Pai, Tua presença, que a nossa alma, Pai, venha se saciar apenas no Senhor, Pai, que é a fonte de águas vivas. No nome de Jesus, Pai, que nós entregamos a Ti as nossas vidas como ofertas vivas, santas e agradáveis ao Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Que vocês tenham uma noite agradável e abençoada por Ele. E possam, de todo o coração, continuar glorificando a Jesus e por Ele ao Pai eterno, sendo conduzidos todos pelo Espírito Santo. Deus assim abençoe a igreja. Deus abençoe o seu povo.
Nós queremos ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o verso 12. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. E nós queremos enfatizar aqui, com base nesse trecho da Escritura Sagrada, que Deus, Ele responde às nossas orações. Deus nos ouve, Deus nos responde. Diz assim a palavra de Deus: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, bendito seja o nosso Deus, pois Ele nos ouve. Seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas, e Ele está sempre de olho em nós. Deus seja louvado. Vamos continuar adorando com as nossas canções. Os irmãos, vamos continuar adorando o Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 488. Os irmãos já devem ter observado, né? Nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui com o nosso notebook, e os hinários estão aí dispostos, né? Os bancos. Vamos abrir o número 488, vamos cantar o hino Brilha no Meio do Teu Viver. Enquanto estivermos cantando essa canção, né, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas vão poder estar dedicando nesse instante. 488. Não somente para fazer o feito singular, é preciso agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com todo amor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possa se alegrar com palavras cheias de calor, ou quem sabe algumas almas se alcançar com a mensagem do Salvador. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, mesmo que agitado seja o teu viver, a tua devoção, vê em teu redor que a gente precisa perecer, sem ter certeza da salvação. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém? Que nós possamos realmente brilhar a luz de Cristo em meio aos homens. Te busco, te procuro alguém. Silêncio no exalar.
Senhor, nós queremos, Pai, descansar no Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós vivemos uma vida corrida, muitas vezes nós nos esquecemos, Pai, que o Senhor é resposta para o aflito, que o Senhor é resposta para aquele que está cansado, oprimido, e nós queremos, Pai, nos arrepender da nossa correria, de muitas vezes que nós não escutamos a Tua voz, mas que o Senhor, Pai, traga um bálsamo sobre cada um aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos desfrutar do descanso que só o Senhor tem para nós. Que nós, Pai, nessa noite possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Use o Teu servo pastor, coloque nele, Pai, as palavras Tuas, que ele não venha falar de si mesmo, Pai. Constrange-nos, Espírito Santo, a termos uma vida diferente, a tomarmos a nossa cruz e seguir ao Senhor. Receba esses louvores, Pai. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Eu convido as crianças para virem em frente, para a gente poder orar. Vamos então orar, vamos pedir a Deus que abençoe as crianças, o culto infantil e a palavra que Ele tem para nos transmitir nesta noite. Pai de amor, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu peço que abençoe cada um de nós que aqui estamos, as crianças, seus pais e cada adulto que aqui está. O Senhor, Pai, abençoa o culto infantil e também abençoa a palavra que o Senhor vai falar ao nosso coração. E eu sei que a sua palavra nunca volta vazia. Por isso, eu peço que, ao ouvi-la, possamos recebê-la e ela opere em nós a bênção da salvação. Ela opere em nós a alegria do Senhor, numa vida de comunhão contigo, numa vida transformada. Abençoe estas crianças, o culto infantil, fala o coração delas também, que o Espírito Santo ministra os seus corações e ministra também a sua palavra a nós, os adultos aqui nesta noite, no nome de Jesus que eu oro. Amém.
Nesta noite, irmãos, nós queremos refletir sobre o tema Deus responde nossas orações. E lemos aqui na palavra dele o que ele mesmo disse, que os olhos dele, os olhos do Senhor, estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas súplicas. Então, isso nos mostra o nosso Deus de uma forma íntima para cada um de nós. Ele é um Deus que se importa com as nossas vidas. Ele se importa com cada um de nós, seus filhos. Então, seus olhos estão sobre nós, seus ouvidos atentos às nossas orações. Então Deus, de acordo com a sua palavra, em Filipenses 4,19, Ele supre todas as nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Então Deus supre as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele que nos ama se importa com cada um de nós. Jesus, no sermão conhecido como Sermão do Monte, ele disse que não deveríamos estar ansiosos ou preocupados com o que haveríamos de comer ou com o que haveríamos de nos vestir, porque o Pai do céu está cuidando de cada um de nós. E ele então faz a seguinte declaração: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, Ele supre todas as nossas necessidades básicas de alimento, de vestuário, de moradia, de saúde, porque Ele nos ama, Ele se importa com cada um de nós. Seus olhos estão sobre nós, seus ouvidos atentos ao nosso clamor, ou à nossa oração. E quando o apóstolo Paulo diz que Deus supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor, isso nos mostra o agir de Deus em olhar para nós e ouvir e responder as nossas orações, que funciona por meio da pessoa de Jesus, do mérito de Jesus por nós. Não há pessoa alguma que possa se aproximar de Deus e falar com Ele, ou receber de Deus alguma dádiva que não seja por meio de Jesus. O próprio Jesus disse o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E foi o próprio Pai, o próprio Deus Pai, que ao enviar Jesus, o enviou como o Cordeiro dele para substituir cada um de nós no nosso pecado e morrer em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou o meu pecado, tirou o seu pecado, quando nós, pela fé, o recebemos como Salvador e Senhor. Então, o nome de Jesus é o nome pelo qual Deus nos ouve, e é o nome pelo qual Deus nos recebe, nos acolhe e também nos aceita, porque Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa justiça para com Deus. Então, todo o objetivo do Velho Testamento, que estava debaixo da lei, é Cristo. A carta de Paulo aos Romanos diz assim: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, qual é o objetivo da lei? É nos conduzir a Cristo. Porque é Cristo o único que podia pagar o preço dos nossos pecados, removê-los da nossa vida, nos dar uma nova vida
e nos levar ao destino celestial. Porque Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Todas as pessoas que morreram, os seus restos mortais estão lá onde foram sepultados. Ou os restos mortais daqueles que morreram sem ter tido um sepultamento estão lá onde tombaram e ficaram. Mas Jesus não, Jesus ele morreu e ressuscitou e foi o primeiro a subir em glória para estar junto do Pai nos céus. Por isso ele é chamado de primogênito dentre muitos irmãos, o primeiro de uma nova criação. Então, relembrando aqui o que o texto nos diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, os ouvidos do Senhor estão atentos às orações dos justos. O que nós podemos aprender disso? Que tudo o que necessitamos, Deus tem para nos dar, porque Ele olha por nós, e Ele nos ouve, e Ele nos atende. Então Deus tem tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, Deus tem para nos dar. Ou seja, Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que a gente pede e até mesmo daquilo que a gente tem recebido. Deus tem muito mais, porque Ele é Deus. E vocês podem ter certeza que diante de toda a insegurança e a instabilidade que o mundo está vivendo, Deus está assentado no seu trono e governa todo o universo. Deus, Ele tem conhecimento de todas as coisas. E no momento certo, Ele vai julgar o mundo. E aí sim, este mundo, essa terra que nós conhecemos, os céus que podemos ver, então irão ser julgados por Deus. Passarão com um grande estrondo a terra e as obras que nela há se queimarão. E Deus estabelecerá o seu reino eterno com os seus filhos, com os justos. Mas quem são os filhos de Deus? Quem são os justos? É qualquer pessoa? Não, meus irmãos, não. Justos ou filhos de Deus são aqueles que estão em Jesus, aqueles que creram em Jesus e receberam a Jesus como Salvador e Senhor. Com que base nós afirmamos isso? Então, a própria palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, somente os que creram em Jesus e o receberam têm o direito de ser filhos de Deus. E também na carta de Paulo aos Romanos, segundo o Espírito Santo o usou para escrevê-la e proferi-la, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós temos uma vida justificada, ou seja, nós somos declarados justos por meio da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo Ele era justo e recebeu dele os nossos pecados para nos livrar deles. Ele tirou os nossos pecados, recebeu nele os nossos pecados para morrer por eles e nos livrar da morte. Então, justos ou filhos de Deus são as pessoas que creram em Jesus e o receberam como Salvador. Mas o fato é, Deus tem tudo o que necessitamos e Ele tem tudo para nos dar. O que Jesus falou para a gente? Ele falou o seguinte: peçam e vocês vão receber, batam porque a porta será aberta para vocês, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai
e encontrareis. Jesus, ele nos incentiva a uma vida de oração. E ele mesmo disse: olha, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo, vocês vão receber. Então Jesus, ele nos ensina a fazer isso. Agora, a questão é: quantas vezes nós vamos orar no dia? Nós aprendemos lá no livro de Daniel que ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, né, voltado para Jerusalém. Vamos orar 3 vezes ao dia com Daniel? O que a Bíblia nos ensina sobre oração? Oração é comunhão com Deus, é diálogo com Deus. E a Bíblia nos ensina que nós podemos estar em comunhão ou dialogar com Deus em todo o tempo. O que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Ou seja, em todo o tempo estejam em comunhão, em conversa com Deus. Não importa o que você esteja fazendo, você não precisa de fechar os olhos para orar. Nós, em grupo, fazemos isso, para não nos distrairmos uns com os outros, nos concentrarmos. Mas você pode orar andando, você pode orar deitado, você pode orar ajoelhado, você pode orar de olhos abertos, de olhos fechados, né? E nas suas tarefas diárias. Porque até mesmo para poder realizar qualquer coisa na sua vida, você precisa da companhia de Cristo, você precisa do poder de Cristo para a sua vida, para te dar força, capacidade, saúde, inteligência, e você estará agindo com Deus. À medida que você cuida das suas necessidades terrenas, você está agindo com Deus para uma vida espiritual mais elevada com Deus. Então você vai orar em todo o tempo. Agora, você pode fazer como Daniel, separar 3 momentos do dia que você tem condições de fazê-lo e orar. Mas se você achar que é pouco, você pode também separar 3, além de 3, 4, 5, 6, dentro da sua possibilidade, porque a Bíblia não determina quantas vezes no dia você vai orar, simplesmente orar sem cessar. O que importa é o seu relacionamento com Deus. E você tem cultivado isso? Eu pergunto agora para você. Você tem tido uma vida de oração? Olha, se Deus tem tudo o que necessitamos e pode nos dar, por que a gente não cultiva essa comunhão com Ele e busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, se dá prioridade a viver o reino de Deus na nossa vida, ter Deus governando sobre nós e podemos alcançar as promessas dele, de que nada nos falte. Então o fato é que, quando oramos, Deus que já está olhando para nós, Ele está com os seus ouvidos atentos o que nós lhe suplicamos. Então, Ele nunca deixa de ouvir e nem de responder a oração de seus filhos. Deus nunca vai abandonar o justo. E temos uma declaração assim também na Bíblia, né? Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus nunca deixa de ouvir o justo, ou nunca deixa de ouvir e de responder os seus filhos. Mas lembre-se de uma coisa, né? Como filhos de Deus ou justos, nós nos relacionamos com Ele por meio de quem? De Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Então, oração não é qualquer conversa dirigida a Deus, por mais sincera que seja, e por mais fervorosa que seja, fruto do seu próprio coração,
ou como um grito desesperado da sua necessidade. Oração não quer dizer isso. Porque se você não invocar o nome do Senhor por meio de Jesus Cristo, não é oração. Pode ser um grito desesperado, socorro, mas não é oração. Porque a oração é uma linha direta de comunicação com Deus, onde Ele está olhando para você, Ele está ouvindo você, Ele vai responder você. Ele nunca deixa de te ouvir, nunca deixa de te responder. Embora a resposta de Deus possa ser imediata ou possa te dar um tempo, né? Ele não te responde de imediato. Mas quando Ele responde, Ele vai te dizer sim ou vai te dizer não. E eu sei que muitas vezes o sim é o que mais alegra o nosso coração, mas também deveríamos nos alegrar com o não de Deus, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, e tudo que Deus faz é para o nosso bem, porque Ele conhece não apenas o presente, mas Ele conhece o futuro. Deus não ouve apenas as nossas emoções ou os nossos sentimentos, né? ou a nossa sabedoria em falar com Ele, porque não há como convencê-lo com as nossas palavras, nem comovê-lo com os nossos sentimentos. Mas Ele conhece a verdadeira intenção do coração de cada um, se é fé ou não, se a motivação é o nome de Jesus e a glória de Jesus, para que Ele também seja glorificado, se é a vontade dEle que está acima de tudo, como o desejo maior daquele que está lá. Então Deus sabe exatamente o que é oração e o que não é oração. E por isso, se você se decepciona com Deus porque fez uma oração, fez sacrifícios e Ele não te atendeu, avalie isso, que se você, o que você está fazendo é realmente oração ou é apenas um grito desesperado das suas necessidades. Ou então, por que Deus não está te respondendo? Por que o silêncio de Deus? Você precisa consertar a sua vida com Ele? Considera isso, porque na primeira carta de João, o apóstolo João diz assim: se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então podemos ter convicção e certeza de que Ele vai nos atender, vai nos responder. Você precisa consertar a sua vida com Deus? Ou Deus está te dando um tempo para que você entenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle? Porque tudo que Deus faz é bom e é para o nosso bem. Não sei se vocês estão lembrados, né, de uma história, né, que um determinado rei, ele teve um acidente, né, e perdeu um dedo. E aí um dos seus colaboradores, né, um dos seus súditos, disse: graças a Deus por isso. Só perdeu apenas o dedo. E aquele rei ficou tão indignado que jogou o servo dele na cadeia, né, na masmorra. E lá estava ele então, amargando uma punição, porque disse que tudo que Deus faz é bom. E graças a Deus porque ele perdeu só o dedo. Mas num outro momento, né, certo dia, esse rei foi fazer uma caçada com os seus auxiliares mais diretos, seus ministros, né? E de repente eles entraram, né, numa área desconhecida
e ali havia uma tribo de canibais, né? Foram todos capturados. E uma prisão que demorou um pouco, né? Porque aquela aldeia de canibal foi comendo um a um, né? Não dava para comer todo mundo, né, de uma vez só, né? E de repente sobrou no final o rei. E como as mortes, né, eram também um oferecimento ao Deus da aldeia, né, da tribo, quando chegou a vez do rei, ele falou: isso aqui não serve, né, não presta para a gente comer, não. Ele tem um defeito físico, falta um dedo nele. E aí, por causa daquele dedo, eles libertaram ele e foi embora para o palácio. A primeira coisa que ele foi fazer foi procurar aquele servo que ele mandou encarcerar, né? Porque, graças a Deus, perdeu somente o dedo, né? Meu amigo, você tinha razão, tudo que Deus faz é bom, né? E eu agi muito mal em ter mandado te prender. Eu disse, graças a Deus que eu estava preso, né? Mas por quê? Deus faz tudo bom. Porque se eu tivesse livre, eu teria também participado dessa caçada e hoje eu não estaria mais aqui, né? Então, aquele rei aprendeu com aquele servo que tudo que Deus faz é bom. Então, não é apenas o sim que Deus nos responde, que é bom e agradável, mas o não de Deus também é bom e agradável, mesmo que traga um certo de sabor, porque é uma necessidade de ajustamento que a gente precisa fazer na nossa vida, seja no aspecto pessoal, ou no aspecto familiar ou social em geral, ou seja, na vida espiritual mesmo com Deus, um ajustamento que a gente precisa fazer. Mas tudo que Deus faz ou permite que nos aconteça, porque os olhos dele estão sobre nós, os seus ouvidos prontos a ouvir nossas súplicas. Imaginem vocês que Jonas ficou muito agradecido a Deus, porque depois de 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele já, às portas da morte, ele clamou ao Senhor na profundeza do mar, ele diz, na profundeza do abismo, e Deus ouviu a sua oração e deu ordem ao peixe para que vomitasse Jonas na terra. Então, onde quer que você vá, Deus vai estar te olhando. Deus estará pronto a ouvir e responder a sua oração. E você poderá dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, meu Senhor. Porque Ele não me deixa de ouvir e Ele não me deixa de atender. Então, olha, lembre-se de uma coisa: Deus sempre faz o melhor para os seus filhos, visto que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Como eu mencionei aqui para os irmãos, Jesus ele nos ensinou sobre o valor da oração. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-vos-á. Então, Deus é sempre maravilhoso. Jesus ainda faz uma comparação: se vocês, pais terrenos, sendo pessoas imperfeitas ou pecadoras, ou seja, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos quando eles lhes fazem os seus pedidos, quanto mais é o vosso Pai Celestial, que é muito, nos dará, porque Ele é bondoso, Ele é perfeito e Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Então, vamos ouvir, o conselho do Senhor Jesus. Vamos cultivar uma vida de oração. Vamos ouvir também o conselho do apóstolo Paulo, que diz: orai sem cessar.
Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, vossas petições com ações de graça. Olha, quando você ora, você entra na presença de Deus. É aquilo que Jesus falou, é como se você entrasse num quarto, você só e Deus, e falasse com Deus, e Deus que te ouve em secreto, também te responde em secreto, ou seja, no íntimo, no seu coração. Mas você precisa ter fé, você precisa ser fiel a Deus, você precisa amar a obra de Deus, não que você vai merecer a atenção e o cuidado de Deus, mas você precisa ter fé, você precisa amar, ser fiel a Deus e ser fiel à obra de Deus. Você precisa, porque isso vai trazer grande benefício espiritual para a sua vida. Você vai estar mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus, mais você pode desfrutar do seu amor e do seu cuidado. Deus pode te pegar pela mão e te conduzir no vale da sombra da morte, como nós cantamos, ao passar pelo vale. Os braços do Senhor é o meu descanso. O braço do Senhor é o meu descanso. Então, creia, meu irmão, creia, minha irmã. Deus, Ele está olhando para você e Ele te ouve e Ele te responde. Tenha fé, porque a vida do crente é uma vida de fé. E se nós temos aqui em nosso tempo alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não depositou a sua fé em Jesus, faça isso, porque enquanto você não o fizer, você não pode ter o direito de ser filho de Deus, ou de ser uma pessoa declarada justa por Ele, ou justificada por Ele. Então você precisa de relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo. Você tem um privilégio, como filho de Deus ou justo, filha de Deus ou justa, de poder falar com Deus a qualquer hora do dia ou da noite. Ao acordar, você não precisa ficar na solidão da sua cama esperando o dia raiar. Você pode estar em conversa com Jesus. Você pode ter conversa com o Espírito Santo, com o Pai. Você pode ter conversa com Deus e ordenar a sua vida perante Ele. Mas lembre-se de uma coisa: seja o que for, a vontade de Deus deve ser feita na sua vida. Quer você coma, beba ou faça qualquer coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. E a promessa dele é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se de uma coisa: se você for uma ovelha obediente, você pode ter todo o cuidado dele sem precisar que ele use a vara e o cajado como disciplina. Ele pode usar apenas a vara e o cajado para condução, não para disciplina. Mas se você for uma ovelhinha rebelde, em geral, o pastor de ovelhas ele quebra a pata dela para poder ficar com ela mais perto dele. Então, de repente, suas tribulações, suas aflições, é uma maneira de Deus estar trazendo você mais perto dele, para que você dependa dele, para que você ore mais, para que você se dedique melhor e para que você experimente a grandeza da vida com Cristo. Eu não vou definir aqui as circunstâncias ou nuances da sua vida, mas você precisa avaliar cada momento da sua vida segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus de acordo com a palavra dele, de acordo com a vida de Deus. Tenha para você o seguinte desafio: se você tem Jesus, a sua vida precisa ser semelhante a Ele. Então, observa no seu dia a dia em que você precisa se corrigir e
colocar-se nas mãos de Jesus e pedir a Ele: Senhor Jesus, eu quero falar como o Senhor falou, eu quero agir como o Senhor agiu, eu quero fazer como o Senhor fez, eu quero ser humilde como o Senhor, manso como o Senhor, eu quero ser santo como o Senhor, eu quero ser justo como o Senhor, eu quero ser uma bênção na vida de todas as pessoas, até mesmo aqueles que gratuitamente são inimigas minhas, porque eu não sou inimigo de ninguém. Me ajuda a amar, me ajuda a orar, me ajuda a servir. Eu quero ser como o Senhor. E assim você vai ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que vai fazer. E vai ver a glória de Deus envolvendo a sua vida. Amém? Então Deus nos abençoe a cada um de vocês. E que a graça dele, por meio de Deus, o amor dele e a comunhão do Espírito Santo conduza a você. Deus abençoe. Vamos orar e vamos então encerrar essa nossa reflexão. Pai eterno, obrigado pela sua palavra, que traz orientação para a nossa vida, a fim de que possamos ter uma vida de oração, uma vida de maior comunhão contigo, de intimidade com o Senhor, e ao mesmo tempo que nos trouxe conforto em saber que o Senhor está olhando para nós, e que os seus ouvidos estão sempre atentos às nossas orações, que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Obrigado. Muito obrigado mesmo, Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, pela vida que temos nele e pela salvação que nos deste nele, e pela comunhão que temos por meio dele contigo. Obrigado pelo Espírito Santo que está nos ajudando aqui em tudo isso. Sejamos sempre conduzidos por ele, auxiliados por ele e lembrados por ele de toda a verdade que o Senhor já tem ministrado no nosso coração. Pai, que possamos aprender a ouvir a sua resposta de sim e também a sua resposta de não. Que possamos conhecer a tua vontade para a nossa vida e nos submeter a ela e vivê-la, para que Jesus Cristo seja glorificado e nós experimentemos a vida plena de Jesus em nós. E o Senhor seja glorificado em tudo, Pai de amor. Abençoa a igreja, abençoa cada um que aqui está, abençoa cada família e abençoa, Pai, esta nova semana que vamos começar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.